Sabe aquelas essências alimentícias que tem cheiro de morango, de abacaxi, enfim? Passaram bem longe desses frutos. Vou te mostrar por quê. A função orgânica conhecida como éster é uma função carbonilada onde nós temos a C com dupla O, oxigênio, entre átomos de carbono. Então, para ser chamado de um éster, nós vamos ter aqui a C com dupla O, a carbonila, juntamente com o oxigênio, que estará entre átomos de carbono. Pode ser uma cadeia carbônica igual ou então diferentes entre si. Na nomenclatura para esses compostos, nós vamos ter duas terminações. A primeira aqui terminado com o ato, e a segunda com a terminação ila. Em alguns livros ou apostilas, os autores colocam apenas como ato de ila. Tanto faz o ato como sendo ato também. Deixa eu te mostrar nesse éster genérico para a gente entender onde é que nós vamos colocar essas terminações. Eu vou usar esse oxigênio como referência e pegar então a esquerda dele e a direita dele, como a gente colocou aqui em vermelho e azul para facilitar. Nós vamos contar então a quantidade de átomos de carbono até o carbono da carbonila, considerando ele também. E essa parte vai ter terminação oato. Depois, então, tem o oxigênio D, né? E a segunda parte à direita com a terminação ila, certo? Bom, vou te dar um exemplo para a gente então reconhecer e dar o nome desse composto. Ó, perceba que nós temos um éster aqui, C com dupla oxigênio, entre átomos de carbono, né? Tá aqui, nós temos um éster. Como na maioria das questões os examinadores pedem para a gente circular, fazer um tracejado, enfim, na função orgânica, C com dupla oxigênio, entre carbonos, éster, o que ele é. Vamos dar o nome, ó. Aqui, a primeira parte, então, nós vamos à esquerda até chegar o carbono da carbonila, contando, então, os carbonos. 2 carbonos é et, simples ligações an, terminação aqui oato. Né? Então, etanoato, o oxigênio está ali no meio, D, certo? E a segunda parte aqui em azul, 2 carbonos, grupo etil ou etila. Então, etanoato de etila. Nós podemos também, né, trocar o nome. Lembra que o prefixo et a gente pode colocar no lugar o acet. Então, podemos chamá-lo de acetato de etila. Depois eu te mostro por que a gente troca aqui essa primeira parte para acetato, mas não troca ali chamando de acetila. Até poderia ser, mas o mais comum é que a gente colocar nessa primeira parte. O acetato de etila ou o etanoato de etila é esse composto utilizado nos removedores de esmalte ou solvente, também para esmalte das unhas. Como a gente viu na função orgânica anterior, as cetonas, a propanona, especificamente ela, é conhecida como acetona, cuja solução é utilizada também como removedor de tinta ou de esmalte das nossas unhas. Só que, por conta do seu uso como, né, solvente no refino da cocaína, não se encontra muito mais nas farmácias a acetona. É muito mais comum a gente colocar lá, né, comprar, na verdade, o acetato de etila para remover tinta e esmalte. Então, na próxima vez que você for comprar lá acetona, verifica se é acetona mesmo ou se então é acetato de etila. As duas funcionam muito bem, mas geralmente é utilizado acetato de etila. Então tá aqui, vale lembrar. Então fica lá na mente que nós temos o acetato de etila, removedor de esmaltes, beleza? E um detalhe importante, essa função éster, pelo nome, é muito fácil de confundir com uma outra que a gente já viu, uma outra função também oxigenada, que é a função éter, né? Para que a gente tenha um éter, nós temos lá o oxigênio entre átomos de carbono, mas não tem carbonila. COC, COC, nós temos um éter. Né? Deixa eu pegar um exemplo aqui, CH3, oxigênio, CH3. Nós temos o tal do metoxi, né? Menor cadeia, depois seguido da maior cadeia, mas aqui é igual, metoximetano. Tá lá o éter dimetílico ou dimetiléter. Não confunda agora os éteres, COC, com os nossos ésteres, C com dupla oxigênio, entre átomos de carbono. Beleza? Vou mais um. Ó, esse aqui tem cheiro e sabor de abacaxi. Perceba que ele é um éster, né? C com dupla O, oxigênio, entre átomos de carbono. Nós temos um éster. Bora dar um nome então para esse composto. Pega lá a esquerda do oxigênio, contando o carbono da carbonila também. Então tá aqui, 1, 2, 3, 4 carbonos, but, entre carbonos ligações simples, an, terminação oato.
oxigênio como referência, D, e a segunda parte aqui à direita, 2 carbonos, então et, né? Etila. Butanoato de etila tem cheiro e tem sabor de abacaxi. Então, se você já comeu alguma coisa, uma balinha, alguma coisa do tipo que tinha gosto e sabor de abacaxi, né? Gosto e cheiro de abacaxi, butanoato de etila, bem provável que estava presente. Né? Vamos pegar um outro. Ó, esse aqui tem aroma de morango. Olha o nome dele. Etanoato de isobutila. Só pelo nome a gente já sabe, né? Etanoato de ila. O ato de ila, esse composto ele é um éster e tem aroma de moranguinho. Sabe essas balas aqui que o pessoal faz no Natal, guirlanda, e aí a gente vai pegando e vai chupando as balas? Delícia, né? Então tá aí. Vamos montar a estrutura do composto porque ele deu o nome. Como a gente já reconheceu como sendo um éster, C com dupla oxigênio, só falta colocar os átomos de carbono em volta dele, né? E quando a gente for montar o composto através do nome, vai ser nessa sequência mesmo. É a parte da esquerda, o D aqui como referência ao oxigênio, e a parte da direita. Então, etanoato, só toma cuidado que 2 carbonos eu preciso considerar o carbono da carbonila. Então, é um, só está faltando mais outro. CH3 aqui. Então, nós temos a parte do etanoato. Falta colocar aqui depois do oxigênio o isobutil, né? O grupo isobutila. Eita, vamos relembrar já que está aqui. Quais são os grupos com 4 átomos de carbono? Estou estudando, esqueci, então faz os 4, não tem problema nenhum. São 2 possibilidades com cadeia linear, né, não ramificada, e 2 possibilidades com cadeias ramificadas. Está aqui, 4 carbonos, essa valência aqui livre, que vai se ligar a uma cadeia principal, ou no caso do éster, aquele oxigênio, tá? E ele é chamado de butil ou butila, esse grupo substituinte de 4 átomos de carbono. Com 4 carbonos de cadeia linear, nós temos uma segunda opção, valência livre aqui neste carbono, e um CH3. Note que esse carbono, onde está a valência livre, ele está ligado a 2 outros átomos de carbono, então ele é secundário. Nós temos o grupo sec-butil. Né? Bom, com 4 carbonos de cadeia linear, são esses. Aí a gente pode ter com 4 carbonos de cadeia ramificada. Ó, CH3, vou colocar um outro grupo CH3 aqui. CH3 para baixo e a valência livre nesse carbono do meio. Note que esse carbono aqui do meio está ligado a 3 outros átomos de carbono. Então, esse é o grupo conhecido como terque ou terque-butil. Tá? Com 4 carbonos e cadeia ramificada, também temos uma última opção. Ó, CH3, CH, CH3 aqui para baixo, CH2, valência livre. Tem, então, 4 átomos de carbono. Cadeia ramificada está pendurada pela ponta, ele é conhecido como grupo isobutil. Tudo bem, então chegamos aí finalmente ao grupo isobutil que a gente vai grudar lá para formar o éster, né? Então, ó, relembrando, 4 carbonos de cadeia normal não ramificada, se estiver ligado pela ponta, butil, se estiver ligado pelo meio, sec-butil. 4 carbonos de cadeia ramificada, se estiver ligado pelo meio, carbono é terciário, terc-butil. Então, 4 carbonos ramificados, ligado pela ponta, grupo isobutil. Bora lá então, ó. Voltando aqui no nosso etanoato de isobutila, já descobrimos quem é o grupo isobutila, CH2, então tá aqui, CH, CH3, bota um CH3 aqui para baixo, fechou. Esse tem aroma, esse tem sabor de morango. Muito fácil, né? Reconhecer tanto o grupo funcional, como também dar a nomenclatura para esses ésteres. Algumas observações importantes. Ó. Esses compostos, então, como a gente viu, tem cheiro e tem sabor. E o nome mais científico para isso é flavorizante, derivado lá do inglês flavor. Né? Então, compostos que têm odor e têm sabor são chamados de flavorizantes. Aquela balinha de morango, balinha de abacaxi, salgadinho de bacon, passou longe do porquinho, passou longe do abacaxi, são ésteres que têm, então, sabor semelhante a esses compostos, a esses alimentos, né? A síntese, a gente vai falar mais para frente, claro, como é que acontece, com vários detalhes, mas é importante já a gente adiantar. Síntese é feita através da reação de esterificação. Vai produzir um éster? Esterificação é o que ele é. Ácido carboxílico mais álcool gera éster mais água. Deixa eu mostrar aqui genericamente como é que é a reação. Ó. Um ácido carboxílico, nós temos a C com dupla OH, carbonila com hidroxila, carboxila de um ácido carboxílico. Né? O álcool tem grupo OH e esse OH está ligado num carbono saturado, ou seja, que só faz ligações simples. Essa reação tem uma energia de ativação que é diminuída
por um catalisador ácido. Então, coloca lá ácido clorídrico, ácido sulfúrico, um ácido inorgânico forte, que diminui a energia de ativação e faz a reação ser mais rápida. Essa reação acontece da seguinte maneira. O grupo OH aqui, que vem da carboxila, pega esse hidrogênio do álcool e vai se juntar HOH para formar água como produto. Vou até destacar aqui ó, esse átomo de oxigênio, colocar ele de azul para ver onde é que ele vai ficar. Vou juntar, ó, vai sair então esse grupo OH, ficamos com R, C com dupla O, tá aqui, né? Oxigênio, que veio lá do álcool, e o resto da cadeia. Né? E nosso aqui hidrogênio mais o oxigênio juntou-se para formar água como produto. Então, nós temos a reação de esterificação, ácido carboxílico mais álcool, formando éster mais água, certo? Então, cuidado. Agora, a gente consegue entender por que essa primeira parte aqui tem a terminação ato ou oato, né? Se a gente considerar ácido etanóico, ico, vai para ato. Então, ácido etanóico, etanoato, por conta aí dessa primeira parte, à esquerda do oxigênio que a gente usou como referência, ser derivado de um ácido carboxílico, beleza? E o álcool aqui tem a terminação ila, né? Então, da segunda parte do nome à direita do oxigênio. Coisas mais interessantes, né? Perceba que essa reação é um equilíbrio químico, então nós podemos separar aqui em 1 a reação direta e, deixa eu mudar de cor, 2, a reação inversa. A reação número 1, então, já que vai produzir o éster, nós temos a reação conhecida como esterificação. Esterificação produz o éster. A segunda, né, o número 2, que é a volta, nós temos a reação do éster com água, formando ácido mais álcool. Nesse caso, então, nós temos a molécula do éster sendo quebrada pela água. E aí nós vamos chamar de hidrólise, né? Hidrólise aqui e a hidrólise de éster, certo? Hidrólise de éster é o que a gente tem. Beleza? Esterificação a ida, hidrólise do éster é a volta. Coisas mais, a gente vai ver isso com calma mais para frente. Lipídios são triésteres do glicerol. Coloquei aqui um exemplo, no éster, C com dupla oxigênio entre carbonos, éster então. Essa parte aqui, desses 3 carbonos, é derivado do glicerol, que é um triol ou um triálcool que a gente já viu em umas aulas anteriores. Nós temos 3 carbonos, né? E também 3 grupos OHs, 3 hidroxilas. Então temos lá o propano 1,2,3 triol, conhecido como glicerol ou glicerina. O que vai acontecer é que esses grupos OHs vão interagir com ácidos carboxílicos e são ácidos carboxílicos bem específicos, que eles são chamados de ácidos graxos, onde a cadeia carbônica ela é grande, tem mais aí de 12 átomos de carbono. Então gera uma esterificação aqui nos grupos OHs, formando triéster de glicerol, óleos ou então gorduras. Está aqui uma representação de óleo, sim, tem vinagre não, azeite, agora sim, né? A gordura boa aqui do abacate e tudo mais, beleza? O que mais que dá para falar sobre os nossos ésteres? Através da reação aqui, né, de um óleo, de uma gordura com álcool, nós vamos produzir o biodiesel, numa reação conhecida como alcoólise ou transesterificação. O biodiesel nada mais é que uma mistura de ésteres derivados de óleos ou então gorduras. Mais interessante, porque ainda não é derivado de petróleo, então é conhecido como um combustível renovável, como ele mostra aqui e tudo mais. A gente comenta mais para frente. Que mais? Nós temos aqui os ésteres cíclicos, conhecidos como lactonas ou anéis lactônicos. Dependendo de como é que é o composto na reação de esterificação, ele pode ciclizar, ou seja, ele pode formar um composto de cadeia fechada. E note que aqui nós temos, então, ó, C com dupla oxigênio, entre os átomos de carbono, C com dupla oxigênio, entre carbonos, nós temos um éster de cadeia cíclica, conhecido especificamente como lactona, muito comum na presença de antibióticos, anéis beta-lactônicos. Beleza? Os ésteres, então, conhecidos como flavorizantes, dão cheiro e dão sabor, principalmente a alimentos industrializados. Para reconhecer, é uma carbonila, C com dupla oxigênio entre carbonos, e a nomenclatura, a primeira parte à esquerda daquele oxigênio, terminação oato, e à direita, terminação ila. A gente viu aí por que tem essa terminação ato, porque uma parte vem do ácido carboxílico,
A outra parte vem do álcool, ácido carboxílico mais álcool, éster mais água na reação. É isso aí. Te vejo numa próxima função orgânica. Até mais.